de hoje é sobre vetores. Antes de começar, já deixa um like, se inscreve no canal e confere se o sininho tá ativado. Aperta ali para receber todas as notificações, assim quando sair uma aula nova, você vai saber. Então já pega teu caderno, caneta, canetão, marca-texto e vem comigo fazer um resumo desse conteúdo. Boa aula! Vamos começar então o nosso resumo sobre vetores. Antes de falarmos sobre vetores propriamente ditos, nós vamos precisar falar sobre três conceitos básicos, que é o de módulo, direção e sentido. O módulo, então, é o valor numérico que acompanha a unidade de medida. Por exemplo, 5 metros, 1000 litros, 23 newtons. Isso que está em laranja é o nosso valor numérico, o nosso módulo. Nosso segundo conceito é o conceito de direção. A direção pode ser vertical, horizontal ou com um ângulo. Aqui eu trouxe o ângulo de 45 graus com a horizontal. E o sentido de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Também, antes de falarmos de vetores, precisamos definir os tipos de grandeza. Existem duas, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que ficam bem definidas só com o valor do módulo, só com o valor numérico e a unidade. Por exemplo, massa, tempo, energia, comprimento, temperatura. Já as grandezas vetoriais, elas precisam, além do módulo, a direção e o sentido, juntamente com a unidade, para que elas fiquem bem explicadas, digamos assim. Por exemplo, se eu falar que eu estou empurrando uma cadeira com 5 newtons, eu não estou dando a informação completa. Eu preciso dizer se eu estou empurrando essa cadeira da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou se eu estou levantando essa cadeira de baixo para cima, ou se eu estou descendo com essa cadeira de cima para baixo. E da mesma forma, as outras grandezas, força, impulso, velocidade, peso, aceleração, todas essas são grandezas vetoriais. Agora sim, entrando no conceito específico de vetor. Vetor é um segmento de reta, então é um pedacinho de uma reta. Ele é representado por uma letra maiúscula com uma flechinha em cima. Vejam só, aqui nós temos 2 vetores. A gente sempre precisa levar em conta o módulo do vetor, ou seja, o seu valor numérico, para determinar o seu tamanho. Por exemplo, o nosso vetor D, ele tem 5 unidades de medida. E o nosso vetor V tem 8 unidades de medida. Observe que o vetor V é maior que o vetor D, por ele ter mais unidades de medida. E para trabalhar com vetores, nós usamos muito o plano cartesiano. Observe que a nossa flechinha laranja representa o sentido vertical. A nossa flechinha vermelha apresenta, então, o plano horizontal. Esse traço preto, dividindo elas, divide, então, o sentido positivo dos vetores e o sentido negativo. Agora, nós vamos aprender a decompor vetores. No nosso primeiro exemplo aqui, eu fiz um belo desenho de uma menina. Eu sei que tá lindo, maravilhoso. Eu sou uma artista nata. Vocês podem falar aí nos comentários que tá perfeito. Vamos supor que por algum motivo que a gente não sabe, essa menina aqui, ela resolveu puxar uma caixa de livros com uma corda, tá? Essa cordinha é esse traço vermelho aí, certo? Essa menina tá puxando essa caixa de livros com uma força de 20 newtons, certo? Mas eu quero saber qual é a quantidade de força que ela está fazendo para cima e qual é a quantidade de força que ela está fazendo para frente. E para isso a gente precisa decompor os vetores. No caso, a gente vai decompor o nosso vetor força, que vale 20 newtons. Vem dar uma olhadinha então aqui que a gente passou o quê? O nosso desenho dessa menina para um plano cartesiano.
Nós temos nosso vetor de força, que é a força que a gente está fazendo na corda, em vermelho. Nós temos o Fx, que é o vetor de força no eixo x, e o Fy, que é o vetor de força no eixo y. E nós temos também o ângulo alfa, que é esse carinha aqui. O nosso problema, ele já dá alguns dados para a gente, que o alfa vale 30 graus. E, como eu já falei antes, a força que essa menina está fazendo para puxar essa caixa de lívios com a corda é de 20 newtons. Então, prof, como que eu faço para mim calcular o meu valor das minhas componentes Fx e Fy para eu saber quanto que essa menina está fazendo de força na componente y e na componente x? É super fácil. Nós vamos usar basicamente essa formulazinha aqui, que é Fx igual a F cosseno ou seno de alfa. Tá, mas como que eu sei se é cosseno ou seno? Observe, a gente está trabalhando com a Fx. Onde está a Fx? Está aqui. E a Fx, ela está com o ângulo ou sem o ângulo? Tá com o ângulo. Esse é um macete bem bobinho que eu costumo utilizar bastante, que é, se a nossa componente está com o ângulo, nós vamos usar cosseno. E se a nossa componente está sem o ângulo, eu vou usar seno. O problema também já nos dá os valores de seno e cosseno do nosso ângulo, que é 30 graus. Então, seno de 30, 1/2, e cosseno de 30, raiz de 3, dividido por 2. Então, a gente vai aplicar a nossa fórmula aqui. Substitui o valor de F, que já foi nos dado, que é 20 newtons. Cosseno do nosso ângulo, que é 30 graus, raiz de 3 dividido por 2. Vai resultar em 10 raiz de 3, que é aproximadamente 17,32 newtons. E para calcularmos a nossa componente do y, nós vamos continuar então utilizando o mesmo valor de força que nós estávamos utilizando, porque o nosso vetor de força não muda. Porém, antes nós utilizamos cosseno. Agora vamos utilizar seno. Ah, prof, eu não entendi muito bem. Volta lá para o nosso macete. Se a nossa componente que a gente está querendo ver é essa daqui, ela está sem o ângulo ou com o ângulo? Sem o ângulo, então, seno. Então, só substituir os valores que a gente já tem. O nosso F, 20 newtons, o nosso seno de 30 graus é 1/2 e vai nos resultar em 10 newtons. Dessa forma, a gente descobre que na componente x, nós temos 17,32 newtons de força. E na componente y, nós temos 10 newtons de força. Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso segundo exemplo. Aqui nós temos um vetor de força F e um ângulo beta. Também nós temos a nossa Fx, que é a nossa componente do eixo x, e a nossa Fy, a nossa componente do eixo y. Aqui ele fala que o ângulo beta tem 50 graus e que o nosso vetor de força é 15 newtons. Seno de 50 é aproximadamente 0,766 e cosseno de 50 é aproximadamente 0,642. Vamos lá, então. O nosso F, que foi nos dado no problema, vale 15 newtons, multiplica pelo valor de seno de beta, que é 0,766, que vai dar aproximadamente 11,50 newtons, ou 11,5 newtons. E a nossa componente Fy, a gente faz o contrário, né? Continua multiplicando o nosso F, que é 15 newtons, e agora tem que multiplicar pelo cosseno de beta. Então, 15 newtons vezes 0,642 vai dar aproximadamente 9,641 newtons. E aqui embaixo a gente tem o nosso macete, com o ângulo cosseno, sem o ângulo seno.
E só para finalizar, então, vamos colocar os valores ali nas nossas componentes. Quanto que deu cada uma, quanto de força cada componente está desenvolvendo. FY 9,641. O nosso FX é o quê? 11,5. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso resumo de vetores. Confere aí se tu anotou tudo no teu resumo. Vale a pena você fazer as contas, anotar o macete, refazer, voltar amanhã, assistir de novo e treinando sempre esse conteúdo, porque esse conteúdo vai ser usado não só para dinâmica, não só para cinemática, não só no primeiro ano do ensino médio. Vetores a gente ocupa para a vida, tá? E aí, gostou da aula? Eu espero que sim. Se tu gostou, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa nossa linda família da física. Compartilha o vídeo com teus colegas, manda pra todo mundo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!